Como o mundo reagiria se o Soap se tornasse o melhor atirador do mundo? E se o Soap se tornasse um bravo guerreiro do mar? Faz um vídeo de como o mundo reagiria ao Soap virando o melhor atirador do mundo. Se o Soap virasse um bravo guerreiro do mar, faz o Soap se tornar o maior atirador do mundo. É, meus amigos, o homem conseguiu. Ele finalmente chegou no topo. E como será que o mundo vai reagir a essa notícia? Vocês pediram e claro que mais um vídeo dessa série maluca que vocês criaram acabou de chegar. Mas antes da gente ver como o Doflamingo, o Yasopp e o Imo reagiram a essa notícia, eu queria mandar um abraço especial pro Fábio, pro Duarte, o Felipe, o Lucas, a Capivara do Café, que tem um dos melhores nicks do YouTube, e claro pro Lux, que já é um veterano aqui no canal. Galera, muito obrigado por todo o carinho. De verdade mesmo, eu tenho recebido muitas mensagens de vocês. E como não dá pra eu colocar todo mundo aqui na intro, eu decidi pegar alguns comentários e eles vão ficar aparecendo no decorrer do vídeo, como uma forma de agradecer por esse apoio absurdo que vocês estão dando. Então eu queria dizer muito obrigado por todo o carinho de vocês. E agora sim, pega o teu estilingue, acerta o botão do like, seja muito bem-vindo ao Nerdópolis, eu sou o De Souza, e vamos ver como é que o mundo reagiria se o grande Usopp se tornasse o maior atirador do mundo. E claro, consequentemente, um bravo guerreiro do mar. Começando, claro, com ele, o nosso capitão Monkey D. Luffy. E meus amigos, pro Chapéu de Palha, isso aqui não é nenhuma novidade. Enquanto o mundo inteiro entra em choque ao descobrir que o Usopp se tornou o maior atirador do mundo, o capitão do Chapéu de Palha começa a gargalhar, porque pra ele o mundo tá muito atrasado. O Luffy nunca viu o Usopp como fraco, muito menos um covarde, mas sim como um companheiro de verdade, alguém pra estar com ele nas aventuras e ajudá-lo a conquistar o seu sonho. Desde o começo, o Luffy enxergava o bravo guerreiro do mar, alguém que tremia, mas nunca fugia de uma luta. Lá no Arlong Park, o Usopp venceu do jeito dele. Em Logital, ele provou que era um atirador de verdade. E lá em Alabasta, mesmo apavorado, mesmo achando que não era forte o suficiente, ele ficou, ele lutou. E meus amigos, ele venceu e não abandonou seus companheiros. Então o Luffy diz que tá mais do que na hora do Usopp entender aonde ele chegou, um bravo guerreiro do mar e, acima de tudo, um companheiro digno de navegar ao lado do rei dos piratas. Agora, seguindo pro nosso imediato, o Zoro nunca enxergou o Usopp pela força. Como um bom espadachim, pra ele existe uma coisa muito mais importante, como honra e respeito. E foi lá em Water 7 que o Zoro viu o Usopp crescer de verdade. Quando o bando chega, tudo começa a dar errado pro narigudo. Ele é assaltado e apanhou mais do que eu quando ficava de recuperação. E claro, teve o grande incidente do Merry, a grande discussão, o grande duelo com o capitão e, claro, a saída do bando. Porém, o Zoro nunca parou de observar, porque mesmo fora do bando, mesmo com orgulho ferido, mesmo sem coragem de encarar o capitão nos olhos, o Usopp não conseguiu virar as costas. Ele viu a Robin ser levada, viu sua família em perigo e entende o que realmente importa. Ele engole o orgulho, se esconde atrás de uma máscara e, quando a coisa aperta, ele estava do lado do Luffy declarando guerra contra o governo mundial. Ele estava do lado do Zoro durante a batalha lá em Enies Lobby. E pro nosso imediato não é sobre força. Pro Zoro, tudo é sobre lealdade. E o Usopp provou seu valor. Só que no fim, quando tudo se resolve, o Zoro faz o que um bom imediato precisa fazer. Ele exige respeito, porque ninguém ali tá brincando de ser pirata. E o Usopp entende e pede desculpas ao capitão. E pro Zoro, o Water 7 foi o arco onde o narigudo deixou de ser um menino e começou a se comportar como um homem. E agora, quando o mundo chama o Usopp de lenda, o Zoro sabe que esse título só existe porque aquele garoto teve coragem suficiente pra amadurecer. E enquanto o mundo agora chama o Usopp de rei dos atiradores, pra Nami, desde o início, ele sempre foi especial, mesmo quando ele se achava fraco. Porque a verdade é que sem o Usopp, o bando não teria ido tão longe. Afinal, o bando só chega em Water 7 lá no episódio 229. É aqui que o Merry se aposenta. Foram muitas ilhas, muitas batalhas e situações impossíveis. E enquanto o Luffy enfrentava monstros, enquanto o Zoro cortava aço, era o Usopp que mantinha tudo funcionando. O Merry só continuou navegando porque ele dava um jeito. Era gambiarra em cima de gambiarra. Todo dia era uma solução tirada de tutorial do YouTube. E foi exatamente isso que permitiu a Nami fazer o que ela faz de melhor: levar o bando de ilha em ilha, com uma próxima aventura. Sem o Usopp não existiria caminho, não existiria próxima rota. E isso não é tudo. Foi o Usopp que criou o clima táctil pra Nami. Foi ele que deu pra ela uma chance real de lutar. Hoje ela tem os Zeus e tá em outro nível. Mas sem o Usopp, talvez ela não teria vencido tantas vezes. E talvez nunca conseguisse recrutar o seu novo companheiro. Pra Nami, tem muito tempo que ele provou ser um grande guerreiro do mar. Não porque ele era o mais forte, mas porque
porque ele sempre estava lá pro bando, resolvendo aquilo que ninguém mais conseguiria resolver. E quando ela mais precisou de ajuda, mesmo com medo, mesmo tremendo, o Soap lutou. Seguindo, nós temos o Sanji. E aqui o mais legal é que pra ele o bando nunca funcionou como uma escala de poder. Pro nosso Nicotina Boy, os chapéus de palha existem porque cada um preenche uma lacuna que ninguém mais conseguiria. E lá em Enies Lobby ele deixa isso muito claro. Enquanto o Soap tá tendo o seu surto número 33º milésimo, 500º quadragésimo nono, e sim, eu fui aprender como fala esse número. E meu amigo, se você não deixar um like agora, eu não faço ideia de como te convencer. Mas vamos lá, durante mais um surto do Narigudo, o Sanji fala que era pro Soap fazer o que ele não podia, e que o nosso Smoke Boy faria aquilo que o grande Sogeking não conseguiria. Ele deixa bem claro que não tem a ver com fraco ou forte, é sobre necessidade. O Soap precisava estar ali, porque só ele poderia cumprir aquele papel, seja recrutando guerreiros de Elbaf pra batalha, ou alcançando a Robin quando ninguém mais conseguiria. Por isso, quando o Sanji olha pro mundo surtando com o grande Usopp, o maior atirador do mundo, ele lembra que pra ele, esse Narigudo sempre foi o cara certo, no momento certo, fazendo aquilo que ninguém mais conseguiria fazer. E agora, meus amigos, nós temos a Robin. E quando ela vê o Usopp finalmente se tornando o maior atirador do mundo, ela dá um sorriso muito calmo e diz com a maior tranquilidade do mundo que agora o governo mundial vai provavelmente colocar uma recompensa absurda pela cabeça dele, sem contar os inúmeros piratas que vão atravessar os mares só pra testar se o nosso atirador é tudo isso mesmo. E aí pronto, o dia do Usopp simplesmente acaba. Mas o que realmente pesa no coração da Robin é que ela lembra que mesmo quando o Usopp não fazia parte do bando, ele nunca deixou de enxergar ela como companheira. Ela lembra desse Narigudo se infiltrando no trem, enfrentando o governo mundial. E quando a Robin percebeu que não estava mais sozinha, que ela tinha encontrado uma família, o Usopp estava presente. Ele estava mascarado e falando com uma voz estranha, mas ele estava ali. Então ver o Usopp chegando tão longe não é só bonito. Pra Robin, isso é justo. Ela tá muito feliz, tá muito orgulhosa. O problema é que ela não sabe demonstrar isso da forma certa. Seguindo, nós temos o Chopper. E essa Rena Falante fica empolgada como sempre. Afinal, a conexão com o Usopp foi imediata. Até a primeira grande batalha da vida do Chopper nos mares foi ao lado desse Narigudo. E meus amigos, o Chopper viu coisas que nunca esqueceu. Ele viu o Usopp levantar um martelo de 5 toneladas. Viu ele sobreviver a fraturas que fariam qualquer um desistir. Ele viu seu companheiro sentir dor, sentir medo. Mas acima de tudo, ele viu como um grande guerreiro deve agir no meio da guerra. Enquanto qualquer outro entraria em pânico, o Usopp parou, pensou e no meio de toda aquela confusão, conseguiu bolar um plano completamente insano para derrotar aquela topeira irritante e o seu companheiro, um dos homens mais inteligentes de Alabasta naquele momento. E pro Chopper, essa Rena Falante que ainda estava aprendendo o que era o mundo, aquilo ali foi simplesmente inspirador. Foi ali que o Chopper aprendeu o que realmente significa ser um grande guerreiro do mar. Não é sobre ser mais forte, mas sim sobre continuar de pé, lutando até mesmo quando tudo parece perdido. E chegamos no Frank, que fica meio pensativo quando vê o sucesso do seu companheiro. Afinal, a relação dele com o Usopp não começou muito bem. O Narigudo, coitado, desceu um Orem e pensou que estava até no Brasil, porque em 2 minutos ele levou uma pizza e ainda foi assaltado. O Frank lembra disso, lembra de como tudo começou do jeito errado, mas o tempo passou. E hoje, olhando para o Usopp se tornando o maior atirador do mundo, o Frank não consegue evitar aquele sorriso orgulhoso. Afinal, eles ficaram muito próximos. Os dois são a parte mais criativa do bando. Eles vivem inventando, criando soluções impossíveis e improvisando ideias malucas. Tudo para proteger o Sunny e salvar os seus companheiros. E hoje, quando o Frank vê até onde esse moleque chegou, ele sente muito orgulho. Porque enquanto o Usopp se tornou um grande guerreiro do mar, foi o Frank quem manteve o navio firme, atravessando tempestades e levando cada um dos seus companheiros até os seus sonhos. O próximo é o Brook. E esse homem aqui morreria de alegria se ele já não tivesse morto. Porque o nosso músico é alguém que já viveu tempo demais. Ele já cruzou mares suficientes para ver sonhos nascerem e morrerem antes de chegar no fim. Ele já ouviu muitas histórias, principalmente do Usopp. Histórias gigantes, exageradas e loucas demais para serem verdade. Só que dessa vez é diferente. Quando o mundo anuncia que o Usopp se tornou o maior atirador do mundo, um bravo guerreiro do mar, o Brook se empolga que nem uma criança. Porque pela primeira vez ele sabe, por mais que pareça exatamente o tipo de mentira que o Usopp contaria, essa história aqui é verdade. E para alguém que já viu tantos sonhos se perderem nos mares, ver um sonho tão improvável se cumprir é muito valioso. Por isso o Brook se orgulha, porque entre tantas histórias que ele ouviu na vida, essa não vai morrer no meio do caminho. Agora com Jinbe, a reação é um pouco curiosa, porque ele acha toda essa festa um pouco estranha. Afinal, antes mesmo de conhecer pessoalmente o Usopp, as histórias que tinham chegado pro nosso papudinho já faziam desse Narigudo um grande guerreiro do mar. Pensa só comigo, tudo que o Jinbe sabia sobre o Usopp era que ele participou da libertação da Vila Kokoyashi,
ajudando a salvar a Nami dos piratas do Arlong, os quais o Jinbei conhecia muito bem. Ele ouviu que o Usopp foi o homem que lutou ao lado do Zoro, mesmo algemado, contra os agentes do governo mundial. O homem que ousou queimar a bandeira do governo e declarar guerra ao mundo. Essas aqui são apenas algumas das histórias que chegaram pro nosso Tritão. Ou seja, a imagem que o Jinbei tinha do Usopp era de um pirata completamente maluco e extremamente corajoso. E quando eles finalmente se encontram na Ilha dos Homens-Peixe, o Usopp faz jus a tudo aquilo que o Jinbei pensava. Então pro Jinbei aquela imagem de guerreiro valente meio que se confirma. Só que tem um detalhe que deixa tudo melhor. Quando ele se aproxima do Usopp e vê que ele realmente é mais medroso que você quando vê uma barata voando, é nesse momento que o Jinbei passa a respeitar ainda mais o Usopp. Afinal, ter todo esse medo e mesmo assim fazer o que precisa ser feito, pro Jinbei essa é a maior prova de coragem que existe. Agora, meus amigos, a notícia da ascensão do Usopp chega até o Capitão Kuro. Ele tá lá mais uma vez trabalhando como babá de uma criança rica e ele simplesmente não consegue acreditar. Na cabeça dele, isso só pode ser mais uma mentira contada por esse Pinóquio. Afinal, como que é possível aquele moleque inútil e mentiroso da Vila Sirup ter chegado tão longe? Como assim o Usopp tá no mesmo bando do Rei dos Piratas e do maior espadachim do mundo? E pro Kuro, esse é o momento em que a vida deixa de fazer sentido. Ele olha em volta, olha pra todos os anos que ele perdeu fingindo ser outra pessoa, pra todos os anos em que ele trabalhou de carteira assinada, esperando o momento certo pra roubar alguém, e pela primeira vez, ele se pergunta se está sendo pirata do jeito certo. Afinal, o Usopp virou uma lenda, e ele virou funcionário do mês. Agora, a Perona, quando ouve que o Usopp se tornou o maior atirador do mundo, a primeira coisa que ela sente é uma raiva subindo pelo corpo, porque ela lembra daquela fatídica noite. Mas no fundo, ela sabe que é justo, e isso é o que mais incomoda ela. Afinal, nós estamos falando do Usopp, o único chapéu de palha forte o bastante pra bater de frente com ela. Porque, meus amigos, essa diabinha aqui derrubou o Zoro e companhia sozinha, mas ela nunca esqueceu do verdadeiro monstro que conseguiu enfrentá-la no X1. O Usopp tava num nível tão diferente que o poder dela era inútil contra ele. E, meus amigos, aquela batalha deixou marcas, porque o nosso narigudo não apenas venceu, ele deixou a Perona completamente traumatizada. Então, quando o mundo se rende ao grande guerreiro do mar, ela arranja os dentes de raiva, porque ela odeia admitir que o grande Usopp mostrou pra ela o que é força de verdade. Agora a Suga fica em choque, e a primeira coisa que ela pensa é que esse monstro, essa aberração do novo mundo, o homem que fez tudo que era importante pra ela desmoronar, alcançou a glória eterna. E meus amigos, essa notícia dói, mas no fundo ela sabe que era inevitável. Sempre foi só uma questão de tempo. Aquele homem não era normal, e ele vai estar pra sempre gravado no pódio, ao lado de gigantes como Roger, o Barba Branca e o grande Bug. A Sugar lembra que não importava o quanto ela planejasse, não importava o quanto ela achasse que tinha o controle da situação, esse monstro sempre parecia estar um passo à frente. Era quase como se ele soubesse, como se ele previsse cada movimento que ela fazia. E ela lembra daquele tiro impossível, daquele disparo que salvou o capitão e acabou com tudo. E agora ela sabe que o mundo só tá confirmando aquilo que ela aprendeu da pior forma possível. E já que a gente tá falando da Sugar, a gente não pode deixar de citar o Doflamingo. E a reação dele, meus amigos, é muito estranha, porque ele sempre gostou do caos. Quando o LOL sequestrou o Caesar e destruiu todo o laboratório de Punk Hazard, ele riu igual um maluco. Quando os Chapéus de Palha invadiram Dressrosa, ele achou tudo aquilo divertido. Só que tudo mudou quando o Usopp entrou em cena, porque nem o Luffy, muito menos o LOL, conseguiram irritar o Doflamingo como esse narigudo. O Shichibukai colocou uma recompensa absurda pela cabeça do Usopp, não por ele ser o mais forte, mas porque ele era o maior problema naquela ilha. O Usopp desmontou todo o sistema, ele quebrou todo o plano e botou o arco de Dressrosa no bolso. E isso o Doflamingo não conseguiu esquecer. E agora, quando a notícia que aquele narigudo chegou no topo, que realizou os seus próprios sonhos, o sorriso some. E pode ter certeza, não é contra o Luffy que o Doflamingo tá planejando uma vingança. Ele jura por tudo que é mais sagrado, que o dia que ele sair daquela prisão, é melhor o Deus Usopp se preparar. E por falar em Deus Usopp, quando a frota do Chapéu de Palha descobre, meu amigo, é farra por 3 dias e 3 noites. Porque no fim das contas, essa frota aqui só existe por causa dele. Foi o Usopp quem salvou todo mundo. Foi ele que libertou Dressrosa daquela vida de Toy Story. E aí todos esses capitães se sentiram em dívida e decidiram começar a ajudar o Chapéu de Palha. A frota pode até levar o nome do Luffy, mas quem arrumou tudo isso aqui foi o Usopp. O homem foi erguido como um deus, reverenciado como um herói e transformado em um símbolo naquele país. Então quando a frota descobre que o Usopp chegou no topo, isso só serve pra toda aquela admiração maluca que eles têm por ele aumentar ainda mais. E meus amigos, a notícia chegou na Vila Sirup e a vila simplesmente se recusa a acreditar. Pra maioria das pessoas, aquela manchete de jornal só pode ser mais uma das velhas histórias do Usopp. Na cabeça deles, o narigudo
perigoso deve ter contado alguma mentira pro homem que escreve jornal, o que, sejamos honestos, não seria impossível. Mas enquanto os adultos se negam a acreditar, as crianças estão tendo um choque. Elas começam a gritar, comemorar e correr pela vila dizendo que tem orgulho, porque fazem parte dos piratas do Usopp. E no meio disso tudo, a Kaia começa a rir. Ela lembra das histórias malucas, das mentiras absurdas e das aventuras impossíveis que esse moleque contava. E ela fingia acreditar porque tava afim, mas ele não tomava nenhuma atitude. Só que agora a Kaia se dá conta que os feitos do Usopp são muito maiores do que qualquer uma das histórias que ele inventou. Ela olha pro horizonte, sorri e diz que ele conseguiu. Ele provou pra todo mundo. E acima de tudo, ela torce pra que um dia o Usopp consiga se enxergar do mesmo jeito que todo mundo na vila vê ele agora. E o próximo é ele. Chegamos no homem que não suporta esse canal. Chegamos no personagem que mais tem raiva de todos vocês. Nós chegamos em Imo-sama, o homem que a gente mais gosta de ver tendo problema. E enquanto o mundo inteiro tá comemorando a notícia, ele tá sentado no trono sem expressão nenhuma. E o pior de tudo é que ele não tá nem um pouco surpreso, porque a real é que o Imo sempre soube. Pra ele, o Usopp nunca foi um mentiroso. Ele nunca teve sorte. Desde criança, quando esse garoto nasceu, a sua presença foi sentida. A criança que enxergava coisas que não devia. Exatamente. O nascimento do Usopp causou um desequilíbrio no mundo. A criança que via eventos que ainda não tinham acontecido. Aquele garoto conseguia descrever feitos impossíveis, com detalhes demais. O mundo chamava de mentira, mas o Imo sempre soube. O Usopp nasceu com um haki da observação simplesmente absurdo. Não para ver segundos à frente, mas sim anos, fragmentos do futuro, cenas que eram desconexas, eventos que nem o próprio garoto conseguia entender. E por isso ele sofreu. O mundo inteiro desacreditou dele, mas o governo sempre soube. E quando a notícia chega que o Usopp se tornou o maior atirador do mundo, um grande guerreiro do mar, respeitado por reis e temido pelos maiores pesadelos do mundo, o Imo liga um sinal de alerta, porque o grande dia chegou. O grande dia que aquela criança via desde pequeno tá finalmente acontecendo. As grandes mentiras, que na verdade sempre foram ecos do futuro, finalmente estão aí pra todos verem. E o pior de tudo, o Usopp chegou no topo sem nunca saber o quão perigoso ele sempre foi. E depois de tudo isso, depois do mundo inteiro reagindo, a história volta pra onde tudo começou. Porque, meus amigos, o Usopp se tornou o maior atirador do mundo. Mas pra chegar até aqui, ele precisou enfrentar talvez o adversário mais difícil de todos. Sim, a gente tá falando do desnaturado do Yasopp. Porque quando o bando do Shanks cruza o caminho do Chapéu de Palha, o clima fica meio estranho. O Luffy tá todo radiante conversando com o Shanks, mas o Yasopp tá se tremendo de medo. Porque enquanto todos estão celebrando, ele precisa encarar o filho que abandonou, a criança que perdeu a mãe cedo, o garoto que virou um problema na vila, o menino que cresceu dizendo que era filho de um grande pirata. Só que dessa vez o Usopp não é mais aquele garotinho. Dessa vez ele é o pirata. E isso aqui não é um encontro pai e filho. Na verdade é um acerto de contas. E estranhamente o Usopp não sente medo. Na verdade, assim que ele encontra o seu pai, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Eles duelam, o Yasopp entra em choque. E pela primeira vez ele não consegue ignorar os feitos do seu filho. Ele não consegue fugir do que deixou pra trás. Ele percebe o quanto o Usopp evoluiu, o quanto ele chegou longe. E pela primeira vez na vida, ele sente orgulho. Só que isso é tarde demais. O Usopp diz que talvez ele só tenha se tornado um grande guerreiro do mar justamente porque ele aprendeu cedo a enfrentar o mundo sozinho. E ali, finalmente, o Usopp consegue colocar um ponto final em toda essa história. Ele não tá com raiva, mas com certeza ele conseguiu superar aquele fantasma que atormentava ele desde criança. É, meus amigos, o Yasopp pode ser uma lenda pros piratas, mas como pai, ele é pior do que o Luffy tentando ser romântico. E por mais que me doa, a verdade é que em One Piece tem pais que conseguiram ser muito piores do que o Yasopp. E eu, claro, já fiz um vídeo mostrando todos eles, separadinhos por categoria. Então se você quiser conhecer quem são os piores e os melhores pais de One Piece, é só clicar nesse vídeo aqui e a gente se vê do outro lado. Eu espero demais que você tenha curtido esse vídeo. Eu sou o De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.